Olá, meus alunos do sexto ano. Essa é a segunda parte da nossa aula 2, ainda referente a frações. Agora nós vamos falar um pouco sobre frações e a divisão da moeda brasileira, tá? Vocês já sabem que as frações estão presentes no nosso dia a dia. Então, quem trabalha com dinheiro trabalha muito com frações de uma maneira indireta e nem percebe, tá? Porque o nosso sistema monetário, ele é dividido em frações com partes iguais, tá? Então, temos o exemplo aqui, ó. 1 centavo é a centésima parte do R$1. Então, fica bem fácil, ó. 1 centavo é a centésima parte do R$1. Aí, diz aqui, ó. Diz que vale 1 centavos de R$1. Esse 1 centavos aqui, ó, está entre aspas, para vocês conseguirem visualizar isso aqui, ó. 1 centavos, na verdade, não é centavos, tá? É centésimo. Então, vou fazer aqui do ladinho para vocês, ó. 1 centavos é isso aqui, ó. É 1 sobre 100. Então, é 1 centésimo, tá? Tá 1 centavos entre aspas para vocês conseguirem visualizar mais fácil. Então, ó, o centavo equivale o quê? A centésima parte do real. Então, vou fazer aqui em vermelho para vocês. Eu tenho uma moedinha de 1 centavo. Como eu tenho uma moedinha de 1 centavo, se eu multiplicá-la por 100, aqui em vermelho, ó, 1 vezes 100, eu vou chegar na minha moeda de R$1. Então, se eu tiver 100 moedinhas de 1 centavo, é o mesmo que dizer que eu tenho R$1, porque 1 vezes 100 é 100, e o centavo é a centésima parte do real. Aí, se eu quiser agora fazer o caminho inverso, eu vou fazer em azul para vocês. Ó, agora eu tenho uma moeda de R$1 e eu quero transformá-la em moedinhas de 1 centavo. Basta eu fazer o quê? Basta eu dividir. Se eu pegar R$1 e dividir por 100, eu vou voltar aqui, ó, em azul, originalmente ao meu 1 centavo, tá? Agora, se eu pegar essa mesma moedinha de 1 centavo e multiplicar por 10, se eu tiver 10 moedinhas de 1 centavo, aqui em verde, ó, 1 centavo vezes 10, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma moeda de 10 centavos. E se eu tenho 10 centavos e eu multiplicar esses 10 centavos por 10, eu vou ter R$1 aqui em roxo que eu coloquei para vocês. Tá? Então, vocês podem perceber que a nossa moeda ela é dividida em frações. 1 centavo é a centésima parte de R$1, tá? 10 centavos é a décima parte do real e assim por diante. Então, aqui, ó, tem essa representação bem fácil aqui, que é o que diz aqui, ó, que vale 1 centavos, nós temos a representação aqui. Então, ó, 1 centavo é, ó, 1 centésimo, eu vou escrever para vocês, de R$1. Por isso que nós falamos que é centavo. Então, 1 centavo é 1 centésimo. Eu vou escrever aqui, ó, 1 centésimo, tá? Vou escrever aqui e vou puxar a setinha para vocês não esquecerem. 1 centavo é 1 centésimo de R$1. Então, agora nós vamos resolver os exercícios que eu separei para vocês referentes a essas questões das nossas moedas e as frações. Então, a atividade 2 diz o seguinte: qual é a correspondência? Indique a fração representada pelas moedas a seguir. Então, eu quero saber que fração 10 centavos representa de R$1, tá? Eu vou grifar para vocês aqui, ó, a fração representada pelas moedas a seguir. Então, vamos lá. Tenho aqui, ó, 10 centavos é o quê? Eu não disse anteriormente para vocês que se eu pegar 10 moedinhas se eu pegar uma moedinha de 10 centavos e multiplicar por 10, eu vou ter R$1. Então, ó, 10 moedinhas, 10 centavos vezes 10, eu vou ter R$1. Então, 10 centavos equivale a qual fração do R$1? Equivale a 1 décimo, tá? Porque 10
moedinhas de 10 centavos equivale a R$1. Então, é a 10 centavos, 10 centavos é a 10ª parte do real, tá? E 25 centavos, eu quero que vocês tenham esse raciocínio, é bem simples. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para poder completar R$1? Fazendo essas contas no dia a dia, vocês já sabem que nós precisamos de 4 moedinhas de 25 centavos para completar R$1. Então, o que? Se eu preciso de 4 moedinhas de 25 centavos para completar R$1, então eu posso dizer que o quê? Que 25 centavos vezes 4 é igual a R$1. Então, e que R$1 dividido por 4 é igual a 25 centavos. Então, a moedinha 25 centavos representa o quê? Representa a 1/4 do real. Agora, a letra C, ela é bem simples. 50 centavos, eu dei um exemplo no vídeo anterior para vocês do menininho que estava pagando. 50 centavos é o quê? É o dobro. Então, 50 centavos é o quê? Se eu pegar 50 centavos e multiplicar por 2, eu vou ter R$1. E se eu pegar R$1 e dividir por 2, eu terei 50 centavos originalmente. Então, 50 centavos representa o quê? A metade de R$1. Então, ó, 1/2. E nós temos aqui agora, ó, 25 centavos é que fração de 50? Vocês sabem que se eu pegar duas moedinhas de 25, 25 vezes 2, eu vou ter 50 centavos. E se eu pegar 50 centavos e dividir por 2, eu vou ter os mesmos 25 centavos. Então, 25 centavos é o quê? É a metade dos 50 centavos, tá? Agora, a letra E, F, G e H, eu vou deixar para que vocês façam sozinhos, tá? Qualquer dúvida, meus alunos, que vocês tiverem, vocês podem me chamar no privado ou fazer perguntas no nosso grupo do 6º ano. Seguimos os estudos e até mais!